Pode começar. Pessoal, bem-vindo todos aí ao nosso segundo encontro do clube, tá? É um prazer estar com vocês. A gente deu início semana passada ao trabalho, né, apresentando, e essa semana a gente vai estar falando aí sobre algumas experimentações e também falando dessa etapa que a gente vai ter a cada semana vai ser um tipo de abordagem, né? Então, nós vamos ter as abordagens de discussão e vamos ter as abordagens de experimentação. Então, hoje a gente vai trazer aí uma abordagem mais geral para falar do que a gente vai tratar nas outras semanas. O Isaac preparou aí a apresentação de hoje, mas eu queria aproveitar só... Eu consigo compartilhar a tela aqui, Isaac? Consegue sim. Convidá-los para a semana que vem, já, e se vocês quiserem convidar alguém para estar junto, não tem problema você compartilhar o link da nossa apresentação, que a ideia do projeto é que a cada semana a gente tenha um tipo diferente de abordagem, né? São etapas diferentes aí do clube, e a gente, na semana que vem, vai ter aí o primeiro debate, que é o professor Matheus Xavier, professor de filosofia, falando aí sobre as implicações éticas da IA. Ele é um entusiasta aí da tecnologia e dessas reflexões sobre os impactos da tecnologia no nosso dia a dia. Nós tivemos, ano passado, no nosso projeto de IA, nos encontros do filme que nós assistimos sobre inteligência artificial, o professor Matheus Xavier com a gente, foi muito rico, a Poliana até na semana passada falou sobre isso, e na semana que vem o professor Matheus vai estar conversando com a gente, tá bom? Então, queria convidar todos e que vocês possam também aí estender o convite aí para aquelas pessoas que se desejar estar com a gente. A gente, ao enviar o link da reunião, não tem problema você estar compartilhando aí para mais alguém que tenha interesse no debate. Tá bom, gente? É bem bacana que esse tema de implicações éticas é muito interessante. É um dos que gera mais discussão assim, na parte de IA. Então, é algo que vale muito a pena assistir. Tá bom? Então, sejam bem-vindos. Isaac, está contigo aí o trabalho de hoje. Olá, pessoal. A gente vai começar, a partir de hoje, na verdade, a gente vai fazer quinzenalmente, né? A ideia dessas experimentações práticas, né? De como eu posso realmente chegar e aplicar inteligência artificial, né? E eu vou falar um pouquinho hoje sobre a ideia do machine learning, sobre esse aprendizado de máquina, e sobre tudo que envolve esse grande tema que está aí na mídia, todo mundo fala disso e todo mundo utiliza, e é um grande centro aí de atenção da inteligência artificial, tá? Vou começar aqui apresentando para vocês, tá? Eu vou apresentar minha janela toda porque vai ser importante, porque como vai ser algo que a gente vai utilizar bastante, coisas fora necessariamente da apresentação, vai ser importante a gente colocar, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa ideia da introdução à aprendizagem de máquina, ok? A gente traz uma provocação. A gente já havia comentado um pouco disso na semana passada, né? Sobre algumas provocações que a gente trouxe para vocês, né? Mas a gente tem algumas pessoas novas hoje, então é interessante a gente só relembrar um pouco disso, né? A gente pensa lá em 1950, o Turing, que é considerado basicamente o pai da programação, ele traz essa reflexão. As máquinas podem pensar, que é machines think. Então, é uma provocação que veio do meio do século passado, mas que ainda hoje reverbera e que gerou muitos estudos, gerou muitas novas tecnologias, e a partir desse estudo, a partir desse questionamento, a gente conseguiu assim, desenvolver uma grande quantidade de material e de estudos sobre inteligência, o que é inteligência artificial. Não chegou a falar essa palavra inteligência artificial, mas pensou essa ideia de que essas máquinas, elas podem pensar como humanos, elas podem ter esse mesmo raciocínio que a gente tem, essa mesma forma de pensar, forma de pegar esses dados e processar esses dados e dar um output, dar uma saída desses dados. Então, foi um questionamento super válido, muito cedo, que a gente conseguiu, e que reverberou assim, ao longo dos séculos, que a gente diria. Então, a gente traz, novamente, essa ideia de inteligência
inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Primeiro, a gente tem que pensar o que é inteligência e o que é artificial, né? O que é inteligência para a gente, né? O que é o pensar? O que nos faz humanos, seres pensantes? O que determina exatamente essa nossa inteligência? E o que é exatamente artificial? Em um estudo que foi proposto aí por dois pensadores de inteligência artificial, ele trazia uma reflexão super simples, né? Eu tenho uma pérola que ela é criada a partir de uma forma natural, dentro de ostras, né? Eu consigo uma pérola, e eu tenho uma pérola que é criada de forma artificial, que, teoricamente, e realmente, quimicamente, fisicamente, é perfeitamente igual a essa que foi gerada naturalmente. Quando a gente pensa esses dois cenários, o que é o natural e o que é o artificial, e qual é a linha que a gente desenha para tentar entender isso, né? Então, o próprio termo inteligência artificial foi muito questionado, eles trouxeram essa ideia também até de inteligência computacional e não artificial, mas, enfim, existem muito burburinho em relação a isso e muitas definições, como a gente pode ver aqui, de inteligência artificial, né? Existe um conceito, assim, 100% fechado que é isso, né? É algo que evolui até como a nossa própria ideia de inteligência evolui, né? Então, existem diversos tipos de conceitos. Tem um conceito... só vou falar rapidamente alguns aqui para vocês. São esses 4 que eu separei. Inteligência humana exibida por máquinas. Diversos autores falam um pouco sobre isso, trazem um pouco sobre essa ideia. Máquinas que podem agir como humanos também. Então, a gente está falando de humanoides, de sintéticos. Não sei se já viram Westworld, que a gente até falou na semana passada, que traz um pouquinho dessa ideia de máquinas que podem agir como humanos. O estudo de agentes inteligentes. Então, a gente está falando de coisas, de softwares, ou então de robôs, ou então de qualquer tipo de agente que possa ser considerado inteligente e que seja computacional. E esse que eu mais gosto, esse último, a ciência de fazer os computadores agirem sem serem explicitamente programados. Isso é bem interessante, né? Porque eu penso que algo inteligente, algo que fosse computacionalmente inteligente, ele pegaria esse dado de entrada, ele processaria esse dado de entrada e ele agiria por conta própria, sem precisar necessariamente ser programado. Isso é muito interessante do ponto de vista de inteligência. Eu tenho aquilo que recebe aquele input, recebe aqueles dados, entende aquilo e começa e faz aquilo sozinho. Ele tem essa percepção do ambiente, tem a percepção do local em que ele está, né? Então, essa ideia do ser inteligente, do aprender com tudo isso e utilizar isso para fazer alguma coisa é bem interessante, tá? Só trazendo a ideia também de que a inteligência artificial é uma área, assim, gigantesca. A gente não está falando só do próprio machine learning, do aprendizado de máquina que a gente vai falar hoje. A gente está falando, assim, de muitas outras possibilidades que existem realmente dentro dessa área. A gente está falando de estudo de gráficos, a gente está falando de visão computacional, a gente está falando de detecção de fala, de processamento de linguagem natural. Tem muitos outros tipos de IAs que a gente poderia falar, que a gente poderia comentar, que estão sendo ativamente desenvolvidas também, mas só que uma se destacou, assim, pelo momento até que a gente está, né? Com essa ideia de globalização, com essa ideia de internet, com essa ideia de dados, né? Aí a gente entra com a ideia do machine learning, que é a aprendizagem de máquina. Então, eu só vou ler rapidamente aqui, porque eu quero falar algo muito importante que envolve os dados, tá? Então, a sub-área da inteligência artificial, que visa obter inteligência artificial por meio de sistemas que podem encontrar padrões em um conjunto de dados. Deixa eu só adicionar uma pessoa que acabou de entrar agora. Beleza? Foi. Então, primeira coisa que eu quero discutir em relação a esse termo é em relação a dados. Quando a gente pensa o cenário que a gente está atualmente, tudo é dado. Tudo os dados, assim, quando a gente pensa em sistemas, quando a gente pensa em tudo, em sensores, na TV, na própria internet, nos nossos próprios celulares, em qualquer tipo de arquivo que a gente acessa, tudo envolve dado.
isso que a gente está fazendo aqui agora, essa videoconferência, está envolvendo dados, está tendo dados de entrada aqui, meus, está processando, está saindo aí no vídeo de vocês, tudo envolve dado. Então, quando a gente pensa dado e a gente pensa uma inteligência ali e consegue entender um dado e agir em cima desse dado, isso é aprendizado de máquina. Então, o que seria basicamente isso? Ele tenta, essa ideia de aprendizagem de máquina, ele tenta entender padrões dentro de dados ali, então tem um conjunto de dados gigantesco, dos mais diversos assim que a gente possa pensar. Quando a gente pensa dado, a gente está falando aqui, vídeo, a gente está falando de tweet, a gente está falando de tudo que você digita ali na rede social, das fotos do Instagram, a gente está falando de qualquer tipo de dado que possa ser processado. Então, a inteligência gira em torno disso. Eu tenho o aprendizado de máquina gira em torno disso. Ele entende um conjunto de dados, retira padrões desses dados e consegue processar esses dados de uma forma extremamente mais rápida, de uma forma até parecida com aquilo que a gente faria, e consegue dar uso para esses dados. Ou então ele extrai informações importantes para mim e processa isso de alguma forma. Então, essa é a ideia por trás da aprendizagem de máquina, tá? Só trazendo um caso um pouquinho super simples, só para vocês poderem entender um pouco mais a ideia por trás disso. Aqui eu trouxe uma parte que fala do algoritmo normal e o que fala de um algoritmo de aprendizado de máquina. No algoritmo normal, o que seria basicamente? O que seria basicamente? Vamos pensar que eu quero fazer uma limonada. O que eu preciso? Preciso da minha entrada. O que seria a minha entrada? Um limão. Obviamente, eu tenho a água, eu tenho ali o açúcar, eu posso ter alguma outra coisa que eu quero incrementar, né? Mas o que eu faço? Eu pego esses ingredientes, eu tenho ali as minhas instruções, vou lendo as instruções, tá? Eu vou pegar aqui, vou cortar esse limão, vou colocar dentro desse copo. Depois vou jogar um pouco de água, depois vou colocar um pouquinho de açúcar. Beleza. E qual vai ser o nosso resultado? Vai ser a limonada, certo? Então, eu tenho ali os dados de entrada, que foi limão e todos os outros ingredientes. Eu tenho as instruções ali bem estabelecidas do que eu vou fazer para criar aquele resultado que vai ser a minha limonada. Então, isso é um algoritmo. Então, quando a gente fala de algoritmo, a gente está falando de uma sequência finita de passos para eu atingir um determinado objetivo, para resolver um determinado tipo de problema, tá? Então, quando eu falo um algoritmo de aprendizagem de máquina, o que acontece? Pensa assim, eu vou pegar todos os meus ingredientes aqui para fazer limonada e vou pegar a limonada em si. E o que eu quero criar? Eu quero criar a receita da limonada, a instrução ideal da limonada. Porque não necessariamente eu vou ter ali a instrução de 100% de que aquilo vai ser a limonada perfeita. A gente não sabe exatamente, a gente nem tem noção do que é a limonada perfeita, mas eu tenho, a partir desses dados de entrada e de todos esses resultados que eu tive aqui de limonadas, uma instrução ideal do que pode ser uma limonada, do que eu classifico, por exemplo, como uma limonada. Isso é um exemplo, tá? Do que é esse algoritmo. Então, dados de entrada, os resultados, eu faço uma análise deles e ali eu vou ter depois uma instrução para isso, uma instrução para fazer essa limonada. Então, o que a gente tem? Diferente da programação tradicional, ela gera como resultado um modelo. E esse modelo ele vai ser capaz de inferir alguma coisa. Nesse caso, o nosso modelo, essa instrução que a gente criou, vai poder inferir o que é e o que não é uma limonada. Então, essa é a ideia por trás de um algoritmo de aprendizado de máquina, disso que eu estou falando realmente, que é o próprio machine learning, que é isso que a gente está falando. Isso, em termos gerais, machine learning é isso, entendeu? É algo simples, aqui conceitualmente, mas, obviamente, envolve muitas outras características e muitas outras variáveis, e tudo depende muito dos dados que a gente está utilizando, daquilo que a gente está tentando obter a partir dessa análise. Porque pensa assim, eu não vou utilizar um algoritmo de aprendizagem de máquina em qualquer tipo de situação. Eu tenho que entender para saber se aquela situação vale a pena eu utilizar isso ou não, tá? E é algo que já está muito inserido no nosso dia a dia. Porque se você tem um celular, você já está utilizando aprendizagem de máquina. Porque, basicamente, todos os sistemas operacionais hoje que a gente tem mobile, inclusive de desktop também, tem algum tipo de aplicação de aprendizagem de máquina. Existe alguma coisa ali rodando que aquela própria empresa está tentando entender
em relação à utilização do seu sistema operacional ou de otimizar aquilo que já existe lá, tá? Só reforçando esse conteúdo que a gente tem sempre, então, a entrada ali de dados. Eu tenho um algoritmo ali de machine learning, aquele algoritmo de aprendizagem de máquina, e ele vai extrair padrões desses dados, tá? Eu vou dar mais exemplos daqui a pouco, até para ficar mais claro, mas é sempre isso. E pensem que, tanto nesse quanto nesse, isso aqui a gente está falando sempre de um processo iterativo. O que é um processo iterativo? Ele vai se melhorando. Então, aqui, ele construiu esse modelo, por exemplo. Tá, esse modelo, eu vi que ele não está bom o suficiente. Para isso que a gente tem até as métricas para tentar avaliar esse modelo. Então, ele fica tentando ali de novo até conseguir algo que seja, por exemplo, seja tem uma acurácia maior, então eu consiga ter um modelo que faz mais sentido ali para mim e que eu consiga classificar melhor as coisas, tá? Então, essa é a ideia aqui. A gente está sempre aprendendo esses diferentes padrões para depois fazer previsões. Previsões podem ser de classificação, podem ser de regressão, como a gente vai falar daqui a pouquinho. E esse é basicamente o grande macete de aprendizagem de máquina. A gente coleta dados, a gente modela esses dados e a gente implementa isso depois. Coleta, modela, implementa. Porque ao final ali daquela modelagem, ao final de você entender, retirar os padrões e colocar alguma coisa, você sempre vai ter que implementar aquilo. Mesmo que eu faça uma análise, por exemplo, de uma quantidade grande de informação em cima de um Excel, por exemplo, eu vou ter uma implementação daquilo que vai ser uma análise estatística ou gráfica daqueles dados que eu quis mostrar, tá? Então, essa é a ideia, a grande macete da aprendizagem de máquina é basicamente esses 3 passos, tá bom? A gente chega nessa outra parte que parece ser um pouco complexa, só que ela é bem grande e bem vasta. A aprendizagem de máquina é uma coisa gigantesca dentro dela mesma, tá? Então, existem diversos tipos de aprendizagem de máquina, tá bom? E esses tipos de aprendizagem de máquina vão variar. Quando eu vou utilizar cada um deles, vai variar muito do tipo de dado que você tem, do tipo de problema que você quer resolver, do tipo de padrão que você está querendo extrair daquilo que você está querendo realmente fazer, tudo a partir do problema, né? Então, pode ser que meus dados sejam estruturados ou não estruturados. Estruturados, o que seria basicamente? São dados que a gente conhece exatamente o que é cada uma das informações ali. Não estruturados, não necessariamente eu sei ali os resultados. Então, ele tenta procurar em cima deles. Mas aqui a gente tem diversos exemplos, só vou citar uns bem rapidamente para vocês. Mas quando eu penso, por exemplo, aprendizagem supervisionada, aqui eu coloquei um sinalzinho do Bitcoin, mas ele pode falar. Quando a gente fala de regressão, a gente está falando de tentar dar uma previsão, por exemplo, do valor do dólar amanhã. Qual vai ser o valor do dólar amanhã com base em todo esse histórico aqui e todas essas variáveis aqui que eu consegui entender. Então, o que a gente está entregando ali para o algoritmo de aprendizagem de máquina? Uma quantidade gigantesca de dados sobre o dólar, ele vai processar esses dados e depois vai dar aquele output lá falando, eu acho que o preço vai ser amanhã e eu tenho uma precisão de tantos ali por cento, entendeu? Então, é interessante. Classificação, a gente pode falar o que é fraude, o que não é, por exemplo, dentro de um cartão de crédito, analisa os dados dos usuários ali dentro. Clusterização, aqui dentro de não supervisionado, por exemplo. É o que o Netflix utiliza, por exemplo, para agrupar diferentes pessoas ali e recomendar filmes. Então, ele recomenda filmes de acordo com padrões de pessoas que assistem filmes parecidos. Então, eu assisti um filme que você não assistiu, o Netflix vai me recomendar porque ele acha que a gente tem gostos parecidos. Então, isso é uma clusterização, associação. Comprei uma coisa, comprei outra coisa. Será que ele vai comprar outra? Então, vou sugerir para ele comprar essa outra. Isso acontece muito na Amazon. Aí eu comprei um teclado, comprei um mouse. Será que ele vai precisar de uma tela? Então, ele me dá uma tela, por exemplo, de sugestão. Também é utilizado para isso. A gente tem a semi-supervisionada, que aí fala da ideia de clusterização também. Essa assim, eu estou no Google Maps,
estou ali dirigindo o carro, como é que ele sabe que, por exemplo, numa rua, a gente tem um sentido da direita e um sentido da esquerda, e que o da direita, por exemplo, está mais cheio do que o da esquerda, que está livrezinho, um está vermelho e outro está verde. Como é que ele consegue saber isso? Através dessa ideia de clusterização, ele consegue entender aqueles sinais de GPS que estão ali naquele local e consegue definir que lane, em que parte da estrada ele está, por exemplo. Classificação, a gente tem classificação de texto, entrando ali em aprendizagem por reforço, por exemplo. A gente tem a ideia de controle. O que seria controle? Sabe aqueles robôs da Boston Dynamics, que eles aprendem a caminhar, ou aprendem a levantar alguma coisa, ou então eles tentam pular de alguns obstáculos? Isso é a ideia de aprendizagem por reforço, tentativa e erro. Então, ele vai tentando e uma hora ele vai aprender a andar, uma hora ele vai aprender a saltar aquele obstáculo, tá? E a gente tem ali o Deep Learning. Por que eu separei o Deep Learning, essa aprendizagem profunda? Porque ele é basicamente uma área em si e ele também meio que pega um pouco disso tudo, tá? Então, ele também está ali dentro ele pega cada uma dessas partes também, e ele é algo mais novo e algo assim que surgiu, que explodiu no mercado e que ficou muito mais forte. Não vou entrar muito nele, porque ele é um pouquinho mais complexo, mas que está muito, muito forte também, ok? Só se vocês tiverem alguma dúvida até agora, tá? Vocês podem, se vocês quiserem falar, passando aqui algumas informações. Eu sei que pode ser bastante coisa, assim, mas vocês podem pesquisar aqui de novo. A gente vai ceder esse material para vocês, tá? Opa, a gente teve alguma pergunta aqui no chat? Tá bom, acho que ele vai respondendo daqui a pouco. Então, por último, é só essa ideia aqui da aprendizagem de máquina. Desses 3 pontos principais, que vão ser pontos importantes para a gente partir para a parte prática agora, tá? Então, a gente está falando do treino, da validação e do teste. Quando a gente fala também de um modelo assim, de aprendizagem de máquina, a gente precisa pensar que os nossos dados, eles precisam ser estudados de uma maneira que faça sentido, que seja correta. Então, quando eu falo ali, eu quero treinar, por exemplo, a minha inteligência aqui para ela aprender a criar um modelo ali de receita ideal para fazer ali a minha limonada, eu tenho que, primeiro, treiná-la para que ela vá treinando para saber exatamente como fazer aquilo. Então, pego de todos esses dados, tanto esses dados que a gente pegou que eles têm essa entrada e essa saída, então ele vai tentando treinar em relação àquilo para tentar fazer a melhor limonada que ele pode. Depois, o que a gente vai fazer? Pegar um pouco desses dados e tentar validar. Validei. Tá vendo que a gente está separando 70% e 80% desses dados? Então, a gente separa uma parte dos dados para treinar, separa uma parte para validar e uma parte para testar. Então, essa validação, vou testando, consegui fazer uma aqui. Tá, agora eu vou passar para a parte de teste. Eu consegui montar um modelo bonitinho aqui, que traz a receita bonitinha. Agora eu vou tentar fazer e entregar, por exemplo, para uma pessoa. Então, eu vou testar com uma pessoa para saber se ela acha que aquilo é limonada, se está boa, se não está, tá? Então, a gente separou sempre esses dados em treino, em validação e teste. Validação e teste é sempre menor, porque a gente precisa treinar muito para depois passar para as avaliações, tá bom? E, por último, também, existe muita coisa que você pode utilizar para fazer acontecer a aprendizagem de máquina. Tem um universo de algoritmos, um universo de ferramentas, vocês podem utilizar, assim, muita coisa bacana, assim, que pode ser utilizada, muito framework, muitas tecnologias que foram criadas para isso, muitos cursos, a gente vai disponibilizar uma lista deles lá também no Workplace, do que vocês podem fazer, que vocês podem estudar também, assim, por fora, tá? Mas existem muitas coisas e é um campo que está evoluindo muito, é um campo muito importante atualmente. Hoje, os cientistas de dados, engenheiros de aprendizagem de máquina, eles estão sendo muito requisitados pelas empresas. Dados são muito importantes para o cenário que a gente está atualmente. Aquilo, né? Todo o pessoal fala, o novo petróleo, o novo ouro. Realmente, dados são extremamente importantes. Então, ter pessoas que saibam tratar esses dados, saibam utilizar esses dados, tirar informações importantes desses dados,
são essenciais hoje em dia. Então, é algo que vale super a pena investir e que não é fechado em si mesmo, tá? A gente está falando somente de utilizar isso para a tecnologia. Isso pode ser utilizado, assim, para infinitas áreas, assim, tá? E agora eu quero partir com a parte prática com vocês. Terminando essa parte, tudo bem. Foi uma parte conceitual, é importante, porque vocês precisam entender pelo menos o básico disso para a gente passar para as próximas partes, que é realmente a parte de experimentação, para a gente fazer algo muito lúdico hoje. Vai ser super, super tranquilo, super simples. Não vai envolver código ainda, só a partir da próxima, mas é algo que já vai fazer vocês entenderem muito bem, tá bom? Isaac, Oi? eu gostaria de trazer uma contribuição para a tua apresentação, Claro. que eu achei fenomenal, você já tinha me mostrado antes, achei muito bom, porque dá um overview fantástico a respeito de aprendizado de máquina. A Gabi perguntou aqui no chat sobre o Frank, né? O Frank é o projetinho de mestrado e que é um robozinho que reconhece imagens ali. Ele trabalha com aprendizagem supervisionada e trabalha com classificação. A gente já sabe o que ele quer aprender, né? Então a gente já apresenta para ele, tem a etapa de treino e a etapa de classificação, mas a gente já tem os rótulos pré-definidos, tá, Gabi? Então, assim, é um robozinho, para quem não conhece, o Frank é um robô que reconhece imagens, e a partir das imagens que ele reconheceu, ele toma decisões e ele vai se movimentar no mundo ao redor dele. E o que é legal a respeito do machine learning, porque foi elencado para ser o objeto dos nossos estudos de experimentações, é porque o aprendizado de máquina, ele é o que há, assim, hoje, de mais aplicável, assim, em várias áreas. Ele foi criado lá na década de 80, mas não tinha dados suficientes e não tinha recurso tecnológico suficiente. Hoje a gente tem tudo isso. E o que é interessante, eu estou falando isso porque eu lembrei de uma conversa que eu tive com a minha filha essa semana, que ela estava dizendo para mim que um joguinho dela era gratuito. Ela falou, esse jogo é grátis, papai, vou instalar e tal. Aí eu falei, eu achei que eu fui meio duro com ela, assim, né? Eu falei brincando. Eu falei, filha, não tem nada grátis na internet, né? Quando a gente não está pagando por algo, o produto somos nós mesmos, porque nós estamos gerando ali informação. E isso é importante a gente entender, ter essa reflexão de quando a gente está navegando em ambientes inteligentes, eles estão avaliando, ou estão coletando, melhor dizendo, toda a informação que a gente gera a partir da nossa interação. Então, é por isso que tem que ter sempre essa atenção em relação aos ambientes que a gente navega, onde a gente está inserido, e por esse também é o motivo desse clube, para a gente começar a refletir sobre esse tema. Então, esse é o motivo da gente estar trabalhando com o aprendizado de máquina. Perfeito, Charles. Os dados são, atualmente, as coisas mais importantes que nós temos, que nós precisamos preservar assim, muito bem. Privacidade é um assunto assim, muito importante, não é agora o momento, mas é muito importante assim, de discutir, de entender. Ok? Então, tudo certo? Podemos partir para a parte prática? Então, ok de vocês? Podemos? Sim. Beleza, vamos lá então. Eu vou começar uma brincadeira bem interessante. Nessa prática, a gente vai tentar simular um sistema de recomendação de vídeos do YouTube, utilizando esse site, o ML Playground. Eu vou copiar aqui. Eu vou colocar aqui para vocês no chat, para quem não conseguiu ver ou acessar. Eu quero que vocês cliquem aí. Vocês não precisam se ater muito à apresentação que eu estou fazendo no momento. Eu só quero que vocês vejam rapidinho agora, depois vocês podem testar, tá? Sozinhos. Mas eu quero que vocês vejam aqui de início. Aqui a gente abriu um canvas bem grandão aqui. Essa parte aqui branca, a gente não consegue ver nada, mas aqui a gente tem diversos tipos que a gente chama de algoritmos de machine learning, ou seja, são implementações. Não precisa entender nada agora, não precisa acessar nenhum desses aqui. Vocês estão vendo até que tem a rede neural artificial, sim, é uma das implementações, mas não quero que vocês vejam nada disso. Vamos pensar primeiro essa parte aqui branca como se fosse uma parte de gráfico, tá? Então, vamos pensar que esse eixo X aqui, na verdade, que esse eixo Y aqui é a duração de vídeo do YouTube. Então, aqui é o menos, que dura menos, e o que dura mais, tá? Dura menos e dura mais. E aqui, esse eixo X aqui, eu quero que vocês
verifiquem que aqui, quando a gente fala do X, quando é mais zero aqui, os vídeos que são menos curtidos no YouTube e os vídeos que são mais curtidos no YouTube, tá bom? Agora eu vou pegar um de vocês, só um nome de vocês, primeiro que aparecer. Ana. Vou pegar a Ana aqui. Ana vai ser a nossa utilizadora aqui do YouTube, tá? Tá vendo essas coresinhas aqui? Eu posso pegar essas coresinhas e colocar aqui no meu canvas. Ele vai virar uma bolinha, tá bom? Mas vamos pensar aqui. Novamente, duração do menor para o maior e curtidas do menor para o maior. Então, vamos colocar aqui alguns vídeos que a Ana curtiu. A Ana curtiu. Várias curtidas, vários vídeos da Ana. Tá. Beleza? E aqui eu vou clicar nesse outro aqui, vou colocar vários vídeos que a Ana descurtiu, tá bom? Ela descurtiu esses outros, tá. Beleza. O que a gente tem aqui? Vídeos curtidos e vídeos descurtidos da Ana, tá bom? Vamos tentar analisar esse canvas aqui, analisar esse gráfico aqui que a gente está começando a gerar, em termos de gosto da Ana, tá? Se a gente pegar, por exemplo, esse vídeo aqui, esse vídeo, ele tem uma duração maior, certo? E ele é mais curtido aqui na comunidade, correto? Então, esse aqui também, tá. O que a gente começa a perceber? Esse aqui que ela gosta bastante de vídeos que são gostados na comunidade, isso até faz sentido, tá? São os vídeos mais curtidos na comunidade. E ela gosta que ela tenha uma concentração em vídeos mais longos, certo? Vídeos mais longos aqui. Então, isso somos nós humanos tentando perceber isso, tá? E o que ela desgosta? Ela desgosta, vamos ver, são vídeos mais curtos, de curta duração, tá vendo? Tem uma concentração aqui um pouquinho maior de vídeos mais curtos e que são mais desgostados da comunidade. Então, como se o gosto dela seguisse mais o ritmo mesmo de quem assiste o YouTube, tá? Então, vamos pensar exatamente o que uma máquina conseguiria fazer. Por quê? Aqui a gente está pensando no sistema de recomendação do YouTube. O sistema de recomendação, ele utiliza um algoritmo de machine learning ali por trás, que vai tentar entender o padrão de acesso e de visualização da Ana mesmo ali no YouTube, e vai tentar predizer para falar assim, vamos lá, surgiu um novo vídeo do YouTube. Para onde vocês acham que esse sistema de recomendação vai recomendar? Vai recomendar aqui para cima ou aqui para baixo? Seria aqui para cima, certo? Porque é o que está concentrado. Então, vamos clicar em qualquer um desses aqui. Vamos fazer primeiro esse aqui, clicar o KNN, e clicar aqui em Train. O que a gente vai fazer? Está treinando esse modelo para entender o gosto e a recomendação da Ana. Vocês perceberam o que ele fez aqui? Ele basicamente traçou uma linha do que, por exemplo, nesse nosso caso, ele recomendaria e o que ele não recomendaria, certo? Então, o que ele recomendaria, por exemplo, vou adicionar um novo dado aqui, tá? Se eu quiser adicionar um novo dado aqui, coloquei um novo dado aqui. Esse é o novo vídeo que foi lançado na comunidade. Ele tem uma duração maior e é, entre aspas, curtido assim pela comunidade. Para onde vocês acham que ele vai enviar esse novo vídeo? Aqui ou para cá? Realmente, ele vai jogar para esse lado. Então, vou utilizar um outro algoritmo aqui, por exemplo, de redes neurais. Vai mudar alguns parâmetros aqui, não quero que vocês se importem com os parâmetros agora. Manda treinar. Tá vendo? Ele dividiu. Tá vendo que ele dividiu de uma maneira um pouco diferente? E se eu clicar, por exemplo, nesse outro aqui, Decision Tree, e mandar Train? Tá vendo que ele dividiu de uma forma mais diferente ainda? Certo? Então, diferentes algoritmos, eles trazem diferentes tipos de divisões, diferentes tipos de formas que ele vai, por exemplo, classificar. Aqui a gente está fazendo classificação. Chegou um novo vídeo. Para onde eu vou classificar? Para mandar para ela ou para não mandar para ela? Entendeu? Então, isso é basicamente o que a gente fala, assim,
de machine learning, quando a gente está falando desses algoritmos, quando a gente está falando desses sistemas que nos estudam, que estudam esses nossos dados e como eles implementam essas informações, tá? Aqui vocês podem até brincar um pouquinho em redes neurais, para tentar adicionar mais neurônios, que a gente fala de mais layers, tá? Então, vocês podem mandar treino. Vocês vão ver que cada vez que você mandar treinar, vai ficar diferente. Quanto mais dados você vai colocando, tá? Tá vendo? Coloquei mais alguns. Agora eu vou misturar um pouquinho os dados. Vocês vão ver como vai ficar diferente agora, se eu quiser jogar uma rede neural artificial. Vou mandar de novo. Ficou mais complexo, mas conseguiu desenhar um pouco. Tá vendo que tem alguns que ele pode errar? Sim, ele é passivo a erro, não é 100%. Nada é 100%. Não existe modelo 100% correto, tá? Então, ele conseguiu seccionar aqui da melhor forma possível o que ela gostaria. E à medida que eu vou inserindo mais dados, ele vai inserindo mais coisas, tá bom? Então, essa é a ideia aqui por trás. É algo bem visual, é algo que a gente está utilizando especificamente para essa ideia de sistema de recomendação, mas é uma possibilidade bem bacana, assim, de poder ver o que um algoritmo, o que um sistema de recomendação, o que um sistema inteligente de recomendação faz, tá bom? Algo parecido também com o que Netflix faz. Então, a gente tem várias possibilidades que envolvem isso aqui. Então, essa é a primeira parte. Gostaram? Ok? Alguma dúvida? Chat. 2 parâmetros. Aqui a gente está falando de dois tipos aqui de informações de dados aqui que a gente falou. E a gente está falando também de dados aqui que já tem aquele gabarito, já tem as respostas. Então, aqui é o que ela gosta, aqui é o que ela não gosta. O que eu quero é que ele recomende ali no final algo que faça sentido recomendar para ela. Tá bom? Fez sentido para vocês? A parte prática? Foi? Dúvidas? Não? Okay. Alguém quer falar? Não? Beleza. Vou partir para o próximo, tá bom? Então, esse já é bem bacana. O ML Playground já é super, super interessante, assim, tá? Vamos para o próximo. O próximo eu quero que vocês vejam o chamado Teachable Machine. Ele é super divertido, muito bacana. Tem 2 versões dele. Foram criados pelo Google, tá? E utilizam o chamado TensorFlow. TensorFlow é como se fosse uma biblioteca de machine learning, foi criada para isso, que implementa, assim, muitos tipos de algoritmos e muitas formas. Essencialmente, assim, de deep learning, que a gente está falando de processos mais complexos e mais assertivos, mas é super bacana. Eu quero mostrar primeiro essa primeira versão, que é bem interessante, tá? Eu quero que vocês acessem o site. Não sei se vocês puderam brincar com esse playground, mas ele é bem interessante, vocês podem brincar um pouquinho depois, tá bom? Vocês podem até salvar essas informações depois, para que vocês queiram, enfim, testar novamente. E eu quero que vocês acessem primeiro o Teachable Machine versão 1, tá? Esse é um experimento de inteligência artificial do Google, que utiliza o TensorFlow aqui por debaixo dos panos, essa biblioteca que eu já falei, que implementa Machine Learning, tá? Especificamente Deep Learning ali dentro, tá bom? Mas é bem interessante, é bem lúdico, bem fácil de utilizar. Vou clicar aqui no Let's Go para vocês verem. Ele utiliza a câmera, então talvez ele possa dar algum tipo de confusão assim, em relação, porque a gente está na videoconferência, mas é algo que a gente pode ver. Eu vou dar um skip tutorial aqui, só para vocês poderem ver um pouquinho melhor, tá? Aqui ele precisa realmente utilizar a câmera para fazer esse recurso aqui funcionar. Não sei se eu vou conseguir permitir que minha câmera está sendo usada. Deixa eu tentar dar um pause aqui na minha câmera. Isaac? Eu acho que ele permitiu as coisas e acabou. Quer avisar ele que ele saiu. Vou mandar uma mensagem para ele. Rapaz, é o seguinte, é alguém de São Gonçalo, sou de lá, entendeu? É alguém de São Gonçalo que mandou aí um
Pô, isso aí, alguém tá querendo derrubar ele. Não é comigo não, né? Não é comigo não, né? Que você tá falando, né? Você não, Zé Maria. Você não, Zé. Ah, tá. Eu acho que foi Google contra Google mesmo, né? Eu acho que foi. Aproveitar para ver com o Zé Maria se ele está querendo apadrinhar o clube, entendeu? Precisamos de um padrinho aí. Mas tem que ter dinheiro, né? Tem que ter o quê? Tem que ter dinheiro. Não, então tô fora. O que, Jorge? Tem que ter Dinheiro. Tá Padrinho bom, pobre, pode ser Bitcoin. Pode ser Bitcoin. Padrinho pobre a gente já tem muito. Muitos, né, Jorge? Eu quero saber se esse clube dá direito a descontos em lojas de informática, essas coisas. É tudo artificial, né? Pode pensar. Seria interessante. Alguém avisou ele aí que caiu? Mandei mensagem, então lá tô ligando. Ah, tá Aqui, levantando tá a mão. também. Porque ele deve estar, ele desligou a câmera, deve ter desligado o áudio também. Parece que você estiver falando sozinho, né? Achando que tá. Voltou. Voltou? Voltou, Isaac aí. Ah, Oi, Isaac. Abandonou a gente, Isaac? tá sem som, Isaac. Oi. Voltei. Desculpa, pessoal. Eu fui dar o play ali no Teachable Machine e ele acabou tirando tudo. Estão me vendo agora? Tá tudo bem? Sim. Desculpa mesmo. Vamos continuar. Eu vou compartilhar agora de novo minha janela. Ok, voltamos para cá. Vocês pegaram essa parte do Teachable Machine? Eu pedi para vocês verem, para vocês abrirem. Sim, foi até outra tela. Sim. Beleza. Ok, então vamos lá. O Teachable Machine, deixa eu abrir aqui ele novamente, para vocês verem. Deixa eu dar pausa aqui na minha tela. Conseguindo ver tudo direitinho? Okay. Quando eu clico aqui no Let's Go, do Teachable Machine, ele vai começar um tutorial mostrando exatamente o que é e para que serve. Vale a pena vocês ouvirem. Ele não tem uma versão traduzida dele, mas é bem simples de você entender e utilizar, tá? O que é? Esse input aqui, ele vai aparecer o seu câmera. Ele não está aparecendo a minha agora, porque eu estou utilizando na videoconferência com vocês. Então, ele não consegue pegar esses dois ao mesmo tempo. Mas esse input, a gente tem o input, a gente tem o learning, que é a parte de aprendizado, e a gente tem a parte do output, tá? Input vai ter a sua câmera, vai ter o seu rostinho aqui aparecendo, quando você estiver olhando aqui para a câmera. Então, nessa parte de aprendizado, o que acontece? No momento que você clica aqui em Train Green, ele vai começar a tirar diversas fotos de você. Nesse caso, eu clicaria aqui, ele tiraria várias fotos do Isaac parado olhando para a câmera, certo? Então, sei lá, tirei 100 fotos aqui, tá bom? O que isso representa? Ele representa que eu treinei uma classe chamada verde, tá? Uma classe verde, que é o Isaac parado. Ok, tá? Nessa outra, eu cliquei aqui em Train, só que, ao invés de ser o Isaac parado olhando para a câmera, é o Isaac com um pedaço de papel no rosto, e eu começo a clicar aqui em Train Purple, que ele vai começar a tirar diversas fotos do Isaac com papel aqui no rosto, tá? Cliquei diversas vezes, tirou diversas fotos. O que eu fiz? Treinei essa outra classe, que se chama Violeta, com o Isaac com papel no rosto, tá? E essa outra aqui, por exemplo, é o Isaac segurando diversas canetinhas aqui. Então, fiz a mesma coisa, tirei várias fotos, treinei essa classe. O que acontece? Toda vez, por exemplo, que na etapa de teste aqui, o que vai acontecer? Eu quero que apareça agora o meu vídeo. Aí vai aparecer agora o meu próprio vídeo aqui novamente. Só que, o que ele vai tentar entender? Tá, esse vídeo que está aparecendo do Isaac agora, depois dele ter realizado todo esse treinamento, o que ele vai querer decidir? Esse Isaac que está aparecendo,
é o Isaac, é o Isaac normal, o Isaac padrão? Tá, então é verde. Então, o que ele vai fazer? Tocar esse GIF. Nesse vídeo que está aparecendo agora, é o Isaac com papel no rosto? Então, se é o Isaac com papel no rosto, ele vai começar a mostrar aqui a classe violeta, que vai tocar, que vai mostrar esse outro GIF. Primeiro o GIF do gatinho, depois o GIF do cachorrinho. E por último, o Isaac com várias canetas aqui em cima, vai mostrar esse outro coelhinho comendo, tá? Então, essa é a ideia por trás dele. E por que isso é interessante? Porque aqui a gente está realmente tratando machine learning, só que de uma forma muito lúdica. A gente está tendo input aqui, a gente está pegando todos esses dados, né, que são as minhas imagens, eu estou treinando cada uma das classes com um tipo de Isaac diferente, um tipo de formato diferente. Então, estou trazendo aqui, de certa forma, os resultados que eu quero, que são esses tipos de classes, e ali no final, eu estou tendo um output. Então, eu dei, ele conseguiu verificar de qual classe que eu estava falando e deu uma implementação para essa classe. Então, está mostrando o GIF 1, o GIF 2 ou o GIF 3. Ou se eu clicasse aqui em som, o som 1, o som 2 ou o som 3, tá? Ou se eu clicasse aqui em speech, ele falaria o hello, ou awesome, ou yes, dependendo de cada uma das coisas aqui, tá? É legal, é uma forma muito lúdica, é uma forma bem interessante da gente ver isso. A gente não consegue reproduzir aqui 100%, principalmente por causa dessa questão da utilização da câmera, tá? Mas vocês podem testar em casa, vocês podem testar aí depois. Se vocês não estiverem utilizando a câmera, vocês podem testar também com vocês, tá? Mas é bem bacana, é muito simples da gente utilizar o Teachable Machine. Muito tranquilo, tá? Isaac. Oi. O que é legal aí no Teachable Machine é que ele faz algo de maneira automática, né? É o que hoje a IA faz também, né? E que é muito interessante, que é ele aprender a reconhecer padrões. Semana passada eu cheguei a comentar, mas o Teachable Machine dá esse exemplo, que quando eu comecei a usar o meu celular, que ele reconhece, tem uma IA que reconhece meu rosto, no começo ele não me reconhecia sem óculos, né? Ele só me reconhecia com óculos, toda vez que estava com óculos, tal, mas chegou um tempo que ele me viu tantas vezes, né? E começou a ver também ali a minha imagem de alguma forma, e que ele já começou já a fazer essa inferência e me reconhecer tanto com óculos quanto sem óculos. Eu achei isso fantástico. Primeiro que me reconheceu, eu achei muito legal ele ter esse reconhecimento de face. E aí me reconhecer de posições diferentes, se eu colocar meu rosto de lado. Então, o que eu acho muito bacana é isso, e essas aplicações da IA em outros campos, como, por exemplo, na medicina, que apareceu uma reportagem sobre a IA, lendo vários artigos, né, ou avaliando vários artigos sobre Covid no mundo todo, para tentar encontrar algo em comum. Então, o que é muito bacana em relação à IA, quando ela trabalha junto com o ser humano e para o bem da humanidade, é justamente isso, e o que ela proporciona. Muito bacana. Esse exemplo é muito legal, que você cria aqui classes diferentes, né? Você pode ter a classe do Isaac parado, Isaac com o rosto, com a mão no rosto, né? Uma vez a gente estava até brincando, né? A gente brincou e fez parado, fazendo um Beyoncé, mão na frente do Beyoncé, e aí a máquina dizia, ó, Isaac parado, Isaac Beyoncé. Estou contando aí nossos experimentos, Isaac. Pois é. A gente brincando com ela e ele conhecendo diferente. E o que é legal do Teachable Machine é que depois você pode pegar essa informação e aplicar em outras situações. Sim, perfeito. Então, é bem bacana, vocês podem utilizar aí depois. Mais fácil testar fora de uma videoconferência, obviamente, mas é bem interessante. Vou partir para a versão atual do Teachable Machine, tá? Vou colocar para vocês aí bem rapidamente, para a gente conseguir continuar. Essa nova versão do Teachable Machine é bem mais interessante, porque essa outra ela é bem lúdica, mas essa nova a gente consegue ter uma... Tá, Teachable Machine, versão original dele. Essa parte aqui. Ela tem diversas outras possibilidades, e você pode até exportar isso também para uma aplicação que você tenha, tá? Então, eu vou clicar aqui em Get Started, só para vocês verem, tá?
legal é que agora existem outras opções, né? Você pode criar um projeto de imagem, um projeto de áudio, um projeto de pose, inclusive, tá? Então, dependendo da pose que você faça, ele vai ter uma ação diferente, projeto de imagem, projeto de áudio, tá? Então, vou clicar aqui em projeto de imagem, tá? A gente pode clicar aqui em webcam e pegar dados, por exemplo, da webcam. No meu caso, ele não vai trazer esses dados aqui diretos, tá? Mas você pode pegar exemplos de imagens aqui e subir diversas imagens, treinar essas imagens e dar um preview dessas imagens, utilizando a webcam também, tá? Ou algum tipo de formato de áudio, ou um tipo de formato de pose. Então, é bem legal, se eu consigo trazer um projeto de áudio por aqui, para vocês verem. Testando áudio Isaac, testando áudio Isaac. Testando áudio Isaac, testando áudio Isaac. Vocês estão conseguindo me ouvir bem agora, novamente? Voltou? Beleza. Então, por aqui a gente pode adicionar diversos tipos de arquivos aqui, seja de áudio ou seja de vídeo, e a gente pode criar algum tipo de classe, naquele mesmo estilo, né? Aqui é a classe 1, só que aqui, vocês estão vendo, a gente pode renomear essa classe, eu posso colocar uma classe 2 aqui, e aí eu vou treinar esse modo, e vai ser a mesma coisa. Eu vou conseguir um preview daquela informação ali posteriormente. O mais legal desse outro é que a gente consegue exportar esse modelo. Então, eu posso utilizar isso em algum outro tipo de projeto ou em alguma programação que eu tenha também, tá bom? Então, essa versão é bem bacana, traz essas 3 opções, vale a pena vocês também verem o que existe de interessante, tá bom? Então, acessem depois, utilizem a webcam de vocês, que é muito mais simples fazer esses testes utilizando a webcam. Então, vai ser bem interessante vocês fazerem por aí. Vocês estão conseguindo fazer por aí? Vocês estão conseguindo, pelo menos, ver o site? Então, super vale a pena. Continuando por aqui, tudo isso que eu mostrei faz parte dessa ideia do Experiment with Google. Vou colocar aqui para vocês, são os Google AI Experiments. Nesses experimentos que a gente tem, a gente tem muita coisa que já foi feita, utilizando o TensorFlow, utilizando outros tipos de iniciativas, tá? Então, aqui é uma coleção bem grande de coisas que você pode testar no browser mesmo aqui, no próprio navegador de vocês. O que eu quero mostrar para vocês que é bem interessante é o Quick Draw, tá? Vale a pena muito vocês testarem esse experimento. Vou clicar aqui em Launch Experiment. Ele funciona super bem. Nesse caso, será que uma rede neural consegue aprender a reconhecer os seus desenhos? Então, aqui realmente, ele é muito lúdico, muito simples para você aprender, poder aprender exatamente o que é uma rede neural e como ela funciona utilizando desenhos mesmo. Então, eu vou clicar aqui em Vamos Desenhar, e ele vai me falar, desenhe um sol em menos de 20 segundos. Começa a desenhar um sol aqui, e ele vai tentando prever. Aí já fala aqui, já sei, um sol. Por quê? Porque ele conseguiu descobrir ali que é um sol, aquilo que eu desenhei. Por causa dos diversos tipos de desenhos que ele já tentou ver e que de outras pessoas que já utilizaram o Quick Draw. Eu vou fazer até o final aqui, só para vocês verem o que acontece, tá? Então, aqui é uma lanterna, tá? Lanterna. Nossa, minha lanterna tá péssima. Nossa, hidrante. Conseguiu falar que é uma lanterna. Desenha mal, hein? O outro... Oi? Você desenha mal, hein? Desenhou muito mal. Esse é outra bicicleta. Pelo menos esse aqui não tem como errar. Aí, foi. Bicicleta. Outro taco de hóquei. Taco de hóquei. Acho que um desse aqui. Foi. E o último, sanduíche. 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 Um sanduíche.
Nossa, tem um último ainda. Beisebol, um taco de beisebol. Isso. Então, é beisebol. Como eu desenho um beisebol? Isso eu realmente não sei como desenhar um beisebol. Mas tudo bem. Tá, ele falou um bom trabalho aqui, Jag, novamente, mas tá vendo? Consegui adivinhar simples o seu desenho, mas ela viu que um foi diferente. Mas o que que ela falou? Eu vou entender exatamente o que é beisebol e vou passar. Vou clicar em cada um desses só para vocês verem o que aconteceu. Sol. Tá vendo outras coisas? Ela também acha esse desenho parecido com esses outros. Ó, esse aqui, por exemplo, é de uma formiga, esse aqui de uma aranha, mas esse aqui é o de sol. Vários outros exemplos de outras pessoas que desenharam sol. Tá vendo? E ela conseguiu aprender com base nesses desenhos. Então, ela pegou todos esses desenhos do que a pessoa quis desenhar ali em relação ao sol e conseguiu prever que aquilo era um sol. Mesma coisa aqui com a lanterna. Algumas pessoas desenham realmente melhor. Tá por aqui. Alguns desenhos são super bacanas, são bons, mas esse é o intuito. Vamos ver o último que eu errei, que é o beisebol. A pessoa realmente é beisebol. Então, faria sentido desenhar só a bolinha, certo? Esse Quick Draw é super interessante, muito lúdico, muito legal, bem divertido, tá? Ele tem um outro que se chama Auto Draw. Ele é como se fosse um canvas, se você pode colocar no Google, isso já virou realmente um canvas. Esse aqui é um canvas, só que ele é feito com inteligência artificial. Então, eu vou clicar aqui em Start Drawing. Ele está no modo Auto Draw, então ele vai tentar adivinhar o que eu estou querendo desenhar. Por exemplo, eu estava tentando desenhar um carrinho aqui, e ele já criou o carrinho para mim. Tá vendo? Do you mean? Aqui em cima. O que ele está utilizando? Sabe aquelas informações todas lá do Quick Draw, que a gente viu? Ele está tentando agora criar... Eu vou tentar criar agora um óculos. Ele viu aqui, estou tentando desenhar um óculos. Então, vou pegar esse óculos aqui, ó. Tá vendo? Então, ele é bem interessante. Também é desenvolvido pelo Google, também é um AI Experiment. Vale a pena ver. Nosso tempo já está assim no limite. E o último, tentem esse em casa. Vale muito a pena. Ele utiliza a webcam para isso, tá? Mas o que ele faz? Ele utiliza aquele sistema de pose que a gente viu, lá que fala no Teachable Machine. Ele usa essa pose para que você possa conduzir uma orquestra utilizando a sua webcam. Então, dependendo da pose que você faça, dependendo do movimento que você faça, você vai tocar uma parte da orquestra. Então, super vale a pena. Também precisa da webcam para fazer esse. Então, ver se vocês conseguem tentar fazer em casa. Mas esse site, assim, tem muita coisa. O Fredimeter também é super legal. Ele modifica, assim, a sua voz para tentar cantar como se fosse o Fred Mercury, para ver se você consegue. Se você conseguir, ele te dá uma pontuação, se você foi próximo do Fred Mercury ou não. Mas é bem interessante. Dê uma olhada nesses experimentos, são super legais. Isaac, isso. Oi. Pra gente aí, Isaac, pra gente ver ele funcionando. Oi? Ih, nada. De forma alguma. É isso, Isaac. Em casa. Escola Vale a pena vocês estarem em casa. Oi? A tua fama na escola é de cantor, que canta bem pra caramba. A gente deixa para a próxima experiência. Mas super vale a pena o Semiconductor, vale a pena o do Fred Mercury. Acessem esses outros, tem muitos outros experimentos aqui. E é tudo, vocês estão vendo, é muito simples. Você não precisa saber codificar para poder utilizar Machine Learning. Até porque, por exemplo, você abre o seu Google Fotos, Machine Learning, apesar de máquina estar lá. Qualquer coisa que você faça, está tudo lá. Mas vocês podem, assim, entrar num mundo bem vasto aí de outros tipos de coisas que existem, tá? Eu deixei alguns bônus para vocês verem depois. Esse daqui é um Scratch que foi criado, que utiliza algoritmos evolucionários, né, para criar como é que um carrinho vai passar, depois acessem. E esse outro é um vídeo muito legal da DeepMind, que é a inteligência do Google, aprendendo a andar. Vejam esses vídeos aí depois, tá? Gente, é isso que eu quis mostrar para vocês de prático e de lúdico. Depois a gente vai entrar aí com a parte mais de código, tá? Nas próximas, que aí vai ser aquela experiência um pouco mais low level, assim, que a gente diria, mais baixo nível,
para que a gente possa saber realmente como utilizar, entender o por trás dos panos e fazer acontecer, tá? Mas isso já é muito legal. Vocês podem utilizar todos esses recursos que a gente passou para vocês, assim, de uma forma muito, muito simples, tá bom? Charles? Opa, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Fica muito à vontade aí para trazer. A gente está realmente já no finalzinho aí do tempo, mas alguém quer trazer alguma colaboração, contribuição, sugestão? Fique à vontade agora, por favor, para a gente... Ninguém? Alguma pergunta? Alguém quer abrir a câmera para falar? Ou então fazer um áudio? Alguém conseguir fazer alguma coisa? Desculpa aí pelo período que eu fiquei ausente. Realmente o navegador aqui bugou por um momento, mas faz parte na eventos ao vivo. Ô, Charles, Opa! em relação ao ano passado, acho que seria muito legal fazer algum experimento junto com o Google Colab também, que é uma plataforma que a gente permite que a gente use programação e alguma coisa assim. Uma sugestão para o pessoal que quer estudar isso um pouco mais a fundo, tem códigos abertos no GitHub com algumas implementações de IA, como, por exemplo, uma bem parecida parecidas com as do Frank, que a gente usava uma IA supervisionada, alguma coisa assim. Tem um canal no YouTube, que eu não me lembro o nome agora, mas ele fez um experimento desse junto com o joguinho do dinossauro, a qual ele fazia com que o dinossauro ele conseguisse meio que, entre aspas, zerar o jogo, aprendendo com erro, tentativa e erro. É só uma recomendação mesmo, uma sugestão aí para o pessoal que quiser aprofundar no conteúdo. Claro. Achei super bacana. Achei ótima a sugestão, Zorzi. Vamos sim, a gente vai também explorar o Google Colab, que é um ambiente que a Google desenvolveu para fomentar o aprendizado de máquina. Tem o Python 2, o Python 3 lá, tem algumas bibliotecas que já estão embarcadas, o OpenCV, que é a biblioteca de reconhecimento de imagem, está embarcada lá, e eu acho que a gente tem aí essa oportunidade de estar debatendo isso. Então, o próximo encontro, nosso de experimentação, semana que vem, é esse encontro com o professor Xavier. Gostaria de convidar todos e deixar também vocês à vontade para convidarem outras pessoas. A gente está pensando, de repente, de colocar essa transmissão dos debates com professores em algum canal aberto, talvez no YouTube, mas a gente vai discutir aqui ainda entre a gente, tem que checar ainda aí com Jorge e Isaac, né, e com a escola para ter autorização, mas para ampliar essa discussão, porque eu acho que é uma discussão que está bem legal hoje em dia, né? Falar sobre IA. E na outra semana a gente deve estar trazendo, tá? O Google Colab, e para a gente fazer algumas brincadeiras com Python, mas não necessariamente você precisa ser programador. A gente fez uma abordagem no clube que foi bem bacana, que, embora as pessoas simplesmente transferiam a programação para o Google Colab, ela teve que ter atenção na indentação, em alguns momentos teve que fazer algumas alterações no código, e eu vi, assim, o pessoal que nunca tinha mexido já fazendo alterações muito legais. Então, essa também é uma maneira que a gente tem de fazer esse tipo de experimentação. Bacana. Certo? Gente, mais alguém? Jorge? Quero dar parabéns aí ao Isaac, né? Foi muito bom. Tá muito bom esse clube, hein? Vocês dois estão arrasando. Jorge, que isso. A gente aprende com você. Com o Zé Maria também, porque a gente precisa... com o Zé, eu acho. Precisa de um espaço para o clube. Com biscoitinho e café no presencial. Essa ideia que realmente, nas próximas experimentações, a gente vai passar um pouco mais para a parte de código, a gente vai trazer o Google Colab, a gente vai fazer isso mesmo que o Zorzi e que o Charles falaram. A gente vai utilizar, assim, a gente vai utilizar a Wizard, vai utilizar Scikit-learn, alguns outros tipos de bibliotecas para a gente experimentar, colocar a mão na massa mesmo para ver como fazer isso, só que utilizando o código mesmo, tá? Não precisa ser programador para fazer, que a gente já vai deixar tudo bem estabelecido ali, bem estruturado, mas que vai fazer muito mais sentido, assim, no momento que vocês passarem a colocar a mão na massa, tá?
Deixa eu só tirar uma dúvida, já está estourando muito tempo, tá? Desculpa, gente. O Arthur Martins é nosso aluno ou é alguém que está nos visitando? Tenho desculpa. Eu sou aluno. Oi, Arthur. Não, querido, eu não tô reconhecendo, porque tem visitantes também, tá, Arthur? Desculpa, eu não conheço com o nome e sobrenome, tá só. Arthur, você está no Workplace? Oi? Você está lá no nosso Workplace? Tô. Então, coloca essas sugestões lá para a gente seria importante ter também essa interação lá, entendeu? Eu achei legal essa sugestão. Perguntei porque poderia ser alguém de fora que não estava no Workplace e eu ficar sem graça, pedir para colocar e a pessoa não está. E aquele que a gente está aí aberto para incluir, tá bom? Obrigado, Arthur, pela colaboração, Jorge também, tá? Namastê. Acho que agradecer a presença de todos aí no nosso clube. Mais uma vez, Isaac, parabéns mesmo. Obrigado aí, pessoal. A apresentação foi fenomenal. E compartilha com a gente lá no Workplace, por favor.